Bem-vindo, pessoal. Esse é o primeiro episódio do nosso projeto Medcast. É uma iniciativa dos alunos da Faculdade de Medicina de Avaré. Estou aqui com o Fernando. Quer se apresentar, Fernando? Eu sou o Fernando, estudante também, colega de classe aqui, todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Bem-vindos ao nosso Medcast, onde a gente vai falar de saúde, um pouquinho sobre medicina, de uma maneira leve e descontraída. E agradeço a presença do professor Dr. Luiz Gustavo Mariotti. Seja bem-vindo, professor. Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse primeiro episódio. Obrigado ao Fernando, ao Gabriel, você, Jéssica. E vida longa ao programa de vocês, viu? Obrigado. O Dr. Luiz, ele tem um currículo vasto, cheio de informações. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu, FMB Unesp. Fez residência em clínica médica na mesma faculdade, com especialização em geriatria pela Escola Paulista de Medicina, EPM Unifesp, titulado em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, com área de atuação em medicina paliativa, reconhecida pela Associação Médica Brasileira, AMB. Trabalhou no Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital do Serviço Público Estadual. Atualmente é médico assistente do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas de Botucatu. Compõe o Núcleo de Suporte e Cuidados Paliativos do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. É coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos da Associação Médica Espírita do Brasil. Professor do Instituto Paliar. Professor da disciplina de Habilidades e Atitudes Médicas da UniFSP, é colunista do jornal Folha Espírita, colaborou como um dos autores nas obras Cartilha do Envelhecimento Sadio, da AME Editora, e no Tratado de Espiritualidade e Saúde, da editora Ateneu. Parabéns, professor, por toda essa sua trajetória, todo esse currículo. Estou muito honrado de estar aqui com vocês, viu? Valeu. Professor, para começar de um jeito leve, o que as pessoas de hoje precisam saber sobre envelhecer? Olha, Gabriel, esse é um tema que está na moda, né? Se a gente fizer um retrospecto e a gente fazer uma comparação com o processo de envelhecer aqui no Brasil e aquele que já vem ocorrendo em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão, Europa, a grande diferença é que lá fora, esses países demoraram muito tempo para chegarem a ter uma população mais idosa, mais longeva, com seus 80, 90 anos. Diferentemente de lá, aqui no Brasil e em países em desenvolvimento, a gente tem percebido que esse processo do envelhecer tem ocorrido de forma mais rápida. Portanto, o preparo que esses países ou essas populações tiveram nesse processo tem sido ou foi muito diferente deste processo que a gente tem vivenciado aqui, que tem sido muito rápido. Então, as nossas necessidades de readequação em termos de previdência social, em termos de assistência à saúde, da formação dos profissionais da saúde, das demandas que a população tem na atenção primária à saúde, em todo o trabalho, né, que a gente tem tido para garantir um envelhecimento saudável ou um envelhecimento ativo, a garantia dos direitos da própria pessoa idosa, né? A gente tem o próprio estatuto do idoso, que é algo que está relacionado ao início desse século, né? A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é de 2006, a gente está falando de algo em torno de 20 anos apenas. Então, esse cenário de envelhecimento é algo muito recente, para nós, muito desafiador, e o processo de envelhecer ele precisa ser debatido, discutido desde as tenras idades, né? É importante que as pessoas entendam que falar sobre envelhecimento não é somente um papo da pessoa idosa ou relacionado ao profissional da saúde, mas sim é um debate da comunidade, da sociedade brasileira como um todo, e que nas diversas instâncias e em diversos setores esse aspecto, esse assunto precisa ser debatido de forma muito séria, de forma muito comprometedora na garantia dos direitos da pessoa idosa. Isso equivale também a falar sobre promoção, prevenção de saúde, etc. Eu gostaria de reforçar aqui o agradecimento pelo convite, ter aceito, que de prontidão, né, o senhor topou, e eu acho que hoje não teria sido, acho que assim, outra pessoa tão
brilhante aí para estar com nós aí nessa estreia, e a gente fica muito feliz. E aproveitando o gancho aí com a Jéssica, né? Falou um pouco aí do seu currículo, essa jornada incrível, muito bonita. E eu gostaria de poder entender, a medicina sempre foi a sua primeira escolha de vida, e depois da medicina, a geriatria. Gostaria de entender um pouco dessa... Olha, como uma boa parte dos meninos aqui do Brasil, né? Hoje a gente tem também as meninas que muitas se interessam e vão para o esporte, mas como boa parte daqueles da minha geração, eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Graças a Deus, isso não deu certo, eu não levava muito jeito, mas até os meus 16 anos, inclusive eu cheguei a jogar futebol em algumas equipes e tal, então, mas aí depois eu fui vendo que o negócio não era pra mim e que eu precisava ser alguém na vida de uma outra forma. Dentre, até você falando isso, eu lembro que o primeiro vestibular que eu prestei foi para geografia, inclusive. Eu prestei para geografia em um primeiro momento, porque naquele momento eu não me achava preparado para prestar um vestibular em medicina ou para medicina. E aí, depois desse primeiro vestibular, é que eu passo a prestar os vestibulares para medicina. E eu acho que isso teve uma grande influência. Eu não tenho pais ou ninguém da minha família é médico, né? Mas eu acho que teve bastante influência dos meus avós, sobretudo a minha avó materna e a minha tia-avó, né? Porque o convívio com elas é sempre essa questão do cuidado, da generosidade, do olhar integral, de algo que fez despertar em mim ao longo do tempo essa vontade de querer cuidar das pessoas, né? E aí eu encontrei na medicina essa atividade profissional que me permite cuidar das pessoas, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um sonho, que estão fazendo o curso de medicina, né? E muitos de nós, quando a gente está entrando no curso, a gente sempre tem aquela preocupação, poxa, eu vou conseguir salvar muita gente, eu vou conseguir curar muitas pessoas, né? Mas mais do que tudo isso, Fernando, a gente tem um papel extremamente importante que é do cuidado. E para a gente cuidar de alguém, a gente precisa compreender quem é essa pessoa que a gente vai cuidar. Por isso, dentro da nossa profissão, a gente conhecer a chamada história biográfica, conhecer os valores, saber as origens, saber o que faz sentido, o que dá sentido à vida daquela pessoa, quais são as pessoas mais importantes da vida daquela pessoa, as atividades profissionais que essa pessoa já desenvolveu, não só a que desempenha atualmente, mas o que ela já desempenhou previamente, né? Qual é a percepção de saúde que ela tem, o que é mais importante, quais são os hábitos de vida, né? Quais são as histórias pregressas dessa pessoa e da família dessa pessoa. Então, tudo isso, na verdade, é muito importante para que a gente possa cuidar bem. Porque a cura, as intervenções médicas, as cirurgias, o desenvolvimento da tecnologia, ela está por aí, né? E com bom treinamento, com boa profissionalização, você vai ser um bom profissional. Mas o que vai te diferenciar como um bom médico ou médica vai ser essa capacidade de você olhar para o outro, de identificar as fontes de sofrimento. Porque alguém que adoece, muitas das vezes, ele não tem só adoecimento físico. Ele tem os fatores emocionais que o acompanham, tem as necessidades sociais, muitas vezes de um pai de família que fica gravemente adoecido, e que essa mãe que, por exemplo, também trabalhava fora, às vezes tem que cuidar desse pai adoecido agora. E como é que ficam os filhos na jogada? Como é que ficam os pais desse pai de família também na jogada? Como é que ficam os amigos? Todo mundo sofre. Os questionamentos, por que eu estou passando por isso? Os problemas financeiros. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de qual é o nosso papel como profissional da saúde, né, como profissional médico, por exemplo, né? Professor, e com toda essa história, com toda essa carreira que o senhor acabou de nos contar, tem algum evento, alguma coisa que o senhor presenciou que mudou a maneira de pensar sobre o cuidado, o que é cuidar de uma pessoa? Olha, Gabriel, eu acho que isso foi um processo, na verdade. Claro que do meu 4º para o 5º ano, quando você está entrando lá no internato, onde você já vislumbra a possibilidade de fazer uma residência médica, e eu queria fazer residência em clínica médica, né? E já vislumbrava a possibilidade no futuro de fazer a geriatria.
eu acho que nesse processo eu fui aprendendo e fui lidando melhor, né? Quer dizer, eu fui identificando que neste cuidado que a gente oferece para as pessoas, a gente precisa ter um olhar multidimensional. Como eu disse anteriormente, não são somente as questões físicas, mas as questões emocionais, sociais, espirituais. E o que me chamou muita atenção depois, quando eu entro na residência de geriatria, é que a gente começa a perceber que esse olhar para a família, as necessidades sociais, financeiras, né? Muitas das vezes você tem uma senhora, um senhor que tem 10 filhos, mas apenas um deles é que assume realmente o cuidado. Então eu acho que essa aproximação, essa minha formação dentro da geriatria e depois em seguida com a formação em medicina paliativa, fez com que esse olhar, né, fosse ficando cada vez mais refinado para as necessidades multidimensionais da pessoa. Eu não imaginava que eu fosse algum dia trabalhar na área de medicina paliativa. Isso foi um processo. Então eu acho que às vezes a gente na vida, ao longo da nossa formação e da nossa experiência, a gente vai construindo, né, a gente vai se deparando com elementos que vão talvez trazendo um pouco mais de uma visão do todo ou daquilo que realmente faz sentido na nossa vida. E se tratando de envelhecer, o que é envelhecer bem hoje? Essa é uma ótima pergunta, viu, meninos? Porque eu fiquei pensando, antes de entrar aqui no estúdio, porque é muito frequente, né, que a gente tenha quase que algumas diretrizes ou recomendações do que pode ajudar a envelhecer bem à luz da ciência. Sim. Praticar atividade física, não fumar e não beber, não ser sedentário, ter uma alimentação saudável, não é? Fazer os seus exames de rotina, ter conexões sociais. Esse é um evento extremamente importante. As pessoas envelhecem bem na medida em que elas continuem se conectando bem com a sua comunidade, com amigos, com a sua família, né? Mas o que eu fiquei pensando é que essas orientações, embora elas sejam de alguma forma gerais, mas existe um tópico que a gente não pode esquecer. É que como a gente envelhece aqui no Brasil, é muito diferente como a gente envelhece lá fora. Inclusive dentro do próprio Brasil, se você comparar alguém que mora na cidade de São Paulo, em áreas mais economicamente mais desenvolvidas ou com uma renda socioeconômica maior, é muito diferente como essa pessoa envelhece na periferia. Por exemplo, você tem bairros em São Paulo, como Morumbi, Alto de Pinheiros, que a expectativa de vida dessas pessoas é uma. Se você vai para bairros mais periféricos, na mesma metrópole, na metrópole mais rica aqui do país, você observa que essas pessoas têm uma sobrevida em torno de 20 anos menos. Uma sobrevida menor, de 20 anos. Então, esse processo de envelhecer, ele tem que ser individualizado. Sim. Porque se você vai para a África, se você vai para a Ásia... outro dia eu estava vendo uma matéria lá na televisão, que no Japão tem muitas pessoas que acabam morando em lugares que você tem 5, 7 metros quadrados. Não dá nem para dizer que é um apartamento, que é um apertamento, sim, né, eu diria. Porque assim, você tem uma demanda grande, essas pessoas não têm condições de manter estrutura assim, maior. Muitas delas, por exemplo, histórias de pessoas que se divorciaram e a mulher ali, inclusive pessoas idosas, que não tiveram outro recurso, outra opção do que morar nesses lugares. Então assim, mora 10 pessoas em lugares que parece como se fosse caixões, porque é um lugar muito estreito em relação aos andares. E elas vivem ali. Quer dizer, como é que eu vou dizer que essa pessoa que mora numa situação dessa vai ter condições de envelhecer bem em relação a uma outra pessoa que mora, por exemplo, na cidade de São Paulo, que tem uma condição socioeconômica melhor? Então a gente só sempre precisa tomar um pouco cuidado de que o envelhecer bem, ele envolve a gente conhecer as condições de história de vida e as condições naquele momento onde a pessoa vive, com quem vive, de que forma vive, com quais as conexões, né? É multifatorial, né? É multifatorial. Não somente os aspectos fisiológicos do indivíduo, mas também o ambiente que ele está inserido, né?
Exatamente. Às vezes a gente pode ter, dentro de uma cidade, uma diversidade de fatores de envelhecimento isolados, né? Então, não necessariamente uma região ele vai ser igual para todo mundo. E existe, por exemplo, uma pergunta muito importante que se associa, inclusive, com maior mortalidade, né? Por exemplo, se você perguntar para a pessoa idosa como é que é a percepção de saúde dela, aquelas que falarem para vocês que a autopercepção de saúde é ruim, tomem cuidado, porque essa pessoa, a chance dela ter um quadro de depressão é maior, dela estar isolada, né, ou ter o sentimento de solidão é maior, o risco dela sofrer com dores é maior, o risco dessa pessoa ser institucionalizada é maior, o risco dessa pessoa ter agravos importantes à saúde e ter uma sobrevida é maior. Então, a autopercepção de saúde, ela, por exemplo, é um fator importante, né? E mais do que isso, né, existem alguns outros fatores. Por exemplo, tem um estudo bem conhecido que foi feito lá nos Estados Unidos. Começou na cidade de Boston. É um estudo que começou em 1938. Eles foram seguindo gerações de pessoas. Esse estudo ele ocorre até hoje. E eles procuraram avaliar, o que é que faz com que as pessoas cheguem aos 80 anos de idade vivendo bem, né? E aí eles viram que as pessoas que aos 50 anos de idade tinham um casamento estável, se sentiam, tinham uma rede de suporte mais adequado, tinham mais conexões, tinham bons relacionamentos, isso foi superior, por exemplo, ao fato dela ter o colesterol controlado, além de outros fatores. Então, assim, essa questão das conexões sociais, né, de quem a gente consegue sentir e ter apoio, é que faz com que, por exemplo, isso seja um fator da gente envelhecer bem. Né? Eu destacaria, por exemplo, esse fator. Bacana. Então, tem muita gente que ainda associa, né, o fato de envelhecer com adoecer. Como na clínica médica o senhor consegue diferenciar essas duas situações? Legal, essa é uma boa pergunta. Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente fala de dois processos possíveis, né? Aquilo que é natural, que é esperado do ponto de vista biológico, né? Que são as alterações normais do envelhecimento, cujo termo a gente utiliza o termo senescência. Então, quando a gente está falando do envelhecimento normal, que não traz impacto no sentido de maior ocorrência de doenças, que não causa tanta limitação funcional, a gente chama esse processo natural de senescência. Envelhecimento saudável. Que é o envelhecimento normal. O envelhecimento patológico é o que a gente caracteriza como senilidade, que é o processo de envelhecer quando o indivíduo acumula uma carga de doenças crônicas, por exemplo, onde ele passa a ter limitações, onde esse paciente, geralmente, essa pessoa passa a usar um maior número de medicamentos. Então, por exemplo, são aquelas pessoas que convivem com doenças osteoarticulares, né? Doenças metabólicas de forma geral, diabetes, hipertensão, dislipidemia, pessoas que têm doenças cardiovasculares mais importantes, pessoas que convivem com as chamadas síndromes demenciais. Então a gente tem aí, quando a pessoa envelhece com uma carga de doença maior e que traz limitação funcional, cognitiva, a gente está falando desse processo de envelhecimento patológico que nós caracterizamos como senilidade. Agora me surgiu uma dúvida. A gente percebe que tem pessoas que elas se dão melhor ao envelhecer, às vezes vão ficar sozinhas, vão estar viúva, né? Uma morte aí, né? Os filhos que vão viajar, vão morar em outros países, e a pessoa acaba na velhice ficando um pouco mais isolada, sozinha, né? Sim. E tem pessoas que se sentem bem com isso, e tem outras que às vezes nem sempre se sentem bem. Como que a geriatria, de repente, como que a medicina ela vai orientar essas pessoas? Existe uma regra? Como é que a gente vai poder avaliar se uma pessoa realmente, às vezes ela fala que está bem sozinha, e se de fato aquilo está fazendo bem, que às vezes até os próprios familiares enxergarem, né? Que eu acho que hoje às vezes a pessoa fala, mas nem sempre pode ser aquilo que ela está falando, principalmente o idoso, né? O idoso, ele não quer
atrapalhar, né? Ele não gosta de atrapalhar ninguém, ele não quer incomodar ninguém. Ele Ele quer ser um fardo, ele quer ser independente, ele não quer ser um fardo, né? Pro familiar, né? Por exemplo. Isso. Então, a gente tem, dentro da geriatria, a gente utiliza muito um termo chamado avaliação geriátrica ampla, né? Eu digo dentro da geriatria, mas essa é uma avaliação multidimensional, então não tem só a participação do médico geriatra, mas do nutricionista, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional e dos diversos, do assistente social e do próprio enfermeiro, que juntos a gente faz uma avaliação geriátrica ampla, né? O que é a AGA, né? Avaliação geriátrica ampla? É a avaliação dessa pessoa idosa nos seus múltiplos domínios, né? Então, por exemplo, do ponto de vista físico, o que a gente vai avaliar? Sintomas que essa pessoa apresenta, sintomas gerais, respiratórios, cardíacos, gastrointestinais ou neurológicos. A gente vai tentar avaliar como é que ela desempenha, qual é o desempenho que ela apresenta para a realização das atividades básicas de vida diária, se vestir, se higienizar, tomar banho sozinha, comer sozinha. A gente vai avaliar essa capacidade funcional do ponto de vista das atividades instrumentais de vida diária. Quer dizer, será que essa pessoa idosa que você deu exemplo, ela tem a capacidade de tomar os medicamentos sozinhos? Será que ela consegue lidar com as finanças sozinhos? Será que ela consegue sair para fazer compras? Será que ela consegue tomar um táxi ou um Uber para poder chegar até o consultório, até o serviço de saúde? Então essa é uma forma da gente avaliar. Outra questão, se a gente for avaliar do ponto de vista social, a gente tem algumas escalas e a gente consegue identificar quem é o ponto de suporte dessa pessoa, porque ela pode morar sozinha, o filho pode morar fora, mas às vezes ela tem uma vizinha, ela tem uma faxineira, ela tem uma conhecida, um membro da igreja, que vai dar um suporte quando ela precisa. Do ponto de vista emocional, a gente pode avaliar o humor dessa pessoa. Será que ela tem alguns critérios, ou será que ela tem alguns sintomas que nos remetem a um quadro de ansiedade ou de depressão? Por exemplo, falando em depressão, a gente tem uma escala geriátrica de depressão, né? Que é o GDS. Então a gente procura identificar se há a presença de sintomas depressivos, uma triagem inicial, e depois a gente tenta avaliar se ela tem um transtorno depressivo, né? Do ponto de vista espiritual, a gente tem algumas ferramentas de screening que a gente avalia os aspectos mais importantes para aquela pessoa em relação à espiritualidade e religiosidade. Porque a gente sabe que esse é um outro fator importante quando, por exemplo, a gente está falando de envelhecimento saudável. Então, hoje tem pesquisas científicas que dizem que o chamado envelhecimento saudável, ele envolve o quê? Não só uma carga menor de doenças, não envolve apenas ele estar bem ativamente desempenhando as suas atividades de forma normal, não é apenas quando essa pessoa está bem inserida com boas conexões sociais, mas a gente tem o fator espiritualidade que vai também influenciar nos desfechos de saúde dessa pessoa idosa. Então é a partir dessa avaliação geriátrica ampla que a gente se utiliza para a gente poder avaliar todas essas questões que você nos trouxe anteriormente. E quando a gente fala da rede de apoio, por exemplo, a família ou uma unidade que esteja próximo a esse indivíduo, esse idoso, o que mais ajuda e o que mais atrapalha no cuidado do idoso? Por exemplo, a gente colocar estereótipo no idoso, ele é teimoso, ele não quer tomar medicação, ele não segue direito, ele não quer tirar o tapetinho da casa. O que ajuda e o que atrapalha nesse sentido? Acho que o preconceito atrapalha. O preconceito à pessoa idosa. E a gente vivencia isso muito na nossa sociedade, né? Quando a gente não dá voz à pessoa idosa para que a gente respeite a autonomia, quando ela está preservada, para que a pessoa idosa ela exerça a sua autonomia, ela exerça a sua capacidade de escolha, de decisão, né? Da gente achar que muitas das vezes a pessoa idosa, ela, por exemplo, não pode morar sozinha. Bom, mas ela pode ocorrer sim dela não conseguir morar sozinha quando a gente percebe que a falta de suporte repercute em questões das atividades instrumentais de vida diária e talvez das básicas de vida diária. Quando a gente tem uma fala, né, como você trouxe, de alguém que é teimosa ou alguém que
tem um pensamento assim de, às vezes, de não estar muito aberto às questões novas, ou de fazer atividades novas, de se engajar. Veja, não é todo mundo ou todo idoso que pensa dessa forma. Inclusive, eu perguntaria a nós, né? Quem de nós não é teimoso? E quem de nós, muitas das vezes, também não abre mão de fazer alguma coisa nova? Com certeza. Não é? Então, é esse tipo de pensamento, de reflexão e às vezes de fala voltada diretamente para a pessoa idosa, é que isso traz realmente muito sentimento de se sentir inferior, de achar, né, que está mais deslocado, que não é uma pessoa importante para o seu núcleo familiar. Né? E aí, Gabriel, existe uma questão que é muito importante hoje, que tem sido estudada, que é a chamada intergeracionalidade. É um termo bonito. Que diz e que envolve o quê? A convivência do idoso junto às outras gerações. Que é a convivência do idoso junto com os netos, junto com os filhos, nas atividades sociais, nas atividades recreativas, no cuidado ali no dia a dia, né? Outro dia eu estava conversando, eu fui dar uma palestra e me veio a imagem que um dia eu tirei até uma foto da minha filha com a minha sogra. Elas estavam na cozinha e elas estavam preparando lá um sanduíche, uma refeição juntas, e eu registrei esse momento. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu falei assim, poxa, eu como pai, eu estou conseguindo fazer com que a minha filha conviva, né, com a geração da minha sogra, e que nesta convivência mútua, ambas aprendam, Sim. ambas se sintam amadas, ambas se sintam úteis. Né? Então é nesse fluxo natural da vida, por isso que tem uma frase belíssima que diz assim: o adulto de hoje é a criança de ontem e o idoso de amanhã. É linda essa frase, né? Lindo. Porque é a forma que a gente tem de reconhecer que o outro, independentemente da faixa etária, ele é uma pessoa importante. Eu dependo dele e ele depende de mim. E a interdependência é um fator extremamente importante quando a gente está falando do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo. Porque se você não tiver interdependência, se você não tiver solidariedade entre as gerações, como é que a gente se mantém enquanto sociedade? Como é que se dá o fluxo? Na economia, nas relações, entende? Então é importante que a gente traga, e é por isso que eu bato na tecla, eu tenho um sonho, eu digo, que o meu sonho é a gente conseguir trazer a temática do envelhecimento para as crianças, para os jovens. Porque quanto mais a gente apoiar e explicar o que é o fenômeno do envelhecer, quais são os ganhos e também quais são as perdas, né? Como é que é esse processo, como é que fica a questão das emoções, quais são as limitações, os riscos, quais são as potencialidades, os sonhos. Vocês devem ter percebido quantas pessoas têm, por exemplo, tido o plano de fazer uma faculdade. Às vezes é um senhor de 60, 70 anos que teve o sonho de fazer medicina. Sim. E que está dentro lá da faculdade fazendo, né? A gente teve recentemente aqui o Enem, houve um aumento expressivo dos últimos anos de pessoas idosas que foram fazer o Enem. Bacana. Então isso é muito importante, né? Então acho que esse olhar ele é muito prudente nesse sentido, viu, Gabriel? E pegando um gancho, você disse que há uma frase que é realmente muito bonita, que o adulto de hoje é a criança de ontem e o idoso de amanhã. Se a gente tiver o sucesso, né? Se a gente tiver o sucesso. Se a gente tiver a felicidade disso. E eu noto muito que os adultos de hoje não estão... Boa parte deles não se cuidam. Se nós pudéssemos mandar uma mensagem para esse tipo de pensamento, que amanhã eu vejo, não precisa, eu sou jovem ainda, bebe demais, fuma, não preciso me cuidar agora. Qual uma maneira que a gente consegue atingir essas pessoas para que elas enxerguem que ele é o idoso de amanhã? Qual a maneira mais eficaz? Porque quando a gente estava formulando o podcast, a gente pensou junto, né? Falou, a gente tem que fazer alguma coisa que a gente realmente consiga fazer diferença para alguém. Essa pessoa veja essa informação e seja válida para ela. Não apenas fazer por fazer, né? E é muito interessante porque a questão do envelhecer com saúde tem a ver também do adulto que você foi ontem. Então, o tratamento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes. O quão importante isso é para o envelhecer saudável?
É muito importante. E aí, acho que o grande detalhe, Gabriel, é assim como, por exemplo, a questão da morte é um tabu, e para você talvez lidar um pouco melhor com a sua finitude, você tem que falar sobre a morte. Da mesma forma, quando a gente está falando em envelhecimento, a gente tem que, vez ou outra, parar um pouco e olhar um pouquinho para os nossos pais, para os nossos avós, né, para os pais dos nossos amigos, para os avós dos nossos amigos. Por isso a questão da intergeracionalidade, né? Porque na hora que a gente para, vez ou outra, para pensar, identificar que muitos deles, como é que eles estão vivendo, com que tipo de limitações, né? Às vezes alguém pode estar nos ouvindo e conhece alguém, por exemplo, que tem um diabetes muito descompensado, ou que nunca a pessoa teve um controle adequado, e que agora muitas das vezes ele está mais limitado, porque, por exemplo, internou por conta de um infarto, ou teve um acidente vascular cerebral, ou precisou de uma amputação, ou está caminhando com mais dificuldade, né? Ou porque está fazendo hemodiálise, ou porque começou a ter alteração da acuidade visual, ou porque alguém que está evoluindo com uma síndrome demencial e não controlou os fatores de risco ao longo da vida, né? Ou enfim, porque está mais dependente de alguém, né? Já não consegue ir na padaria para comprar o pãozinho, já não consegue lidar mais com as finanças, ou às vezes até as atividades básicas de vida diária já estão mais limitadas, né? Ou tem um grau de dependência. Então eu acho que a melhor forma da gente se sensibilizar é a gente olhar um pouco ao nosso entorno, né? Nós somos um país que tem mais de 32 milhões de pessoas idosas, né? Se você sair daqui, atravessar o estúdio e tal, a chance de você se deparar com uma pessoa idosa é grande. Se você vai no supermercado, se você vai na padaria, se você vai na farmácia, se você vai no posto de gasolina. Então acho que a melhor forma da gente se sensibilizar é a gente olhar ao nosso redor. Não adianta a gente querer rezar cartilha, brigar com o nosso pai, com a nossa mãe, ou a mulher junto com o marido, falar que ele tem que parar de comer besteira, que ele tem que parar de tomar Coca-Cola, parar de fumar. Bom, ela pode até fazer isso porque é o direito dela, o dele. Mas eu acho que assim, a própria pessoa ela também precisa ter esse olhar, essa clareza de como está sendo a sua vida e o que ele espera daqui 10, 20, 30 anos, 40. Exatamente. Né? Ele vai escolher como ele vai querer envelhecer. Pois uma é, decisão são as escolhas. pessoa, né? E a gente pode escolher bem, como pode escolher mal. Para tudo na vida. Às vezes você vai num lugar para comprar um carro, que você vê que o carro já passou na mão de um monte de gente, teve um monte de problema, etc. Tal, e você vai pelo preço, por exemplo. Mas você sabe, você está pagando mesmo, você sabe que você vai ter, a chance de você ter problema com o carro é grande. Diferentemente se você for comprar um carro zero, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, né? Sim. Mas eu estou dizendo, são as escolhas. Eu acho que a prevenção e a promoção da saúde ainda é o mais importante hoje. Então a gente colhe amanhã o que a gente planta hoje. E no Sistema Único de Saúde, como o senhor falaria sobre o acolhimento desses idosos? Como tem sido feito? Olha, Jéssica, a gente percebe ainda que o cuidado e a atenção à pessoa idosa evoluiu muito, né? Vem tendo inúmeras transformações, sobretudo com o Estatuto do Idoso e sobretudo com a Política Nacional da Pessoa, com a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é de 2006. Né? Então, assim, existem várias recomendações onde o governo sinaliza, ou através dessa política, há uma sinalização para que, tanto na esfera municipal, estadual e federal, todos têm as suas responsabilidades em relação à promoção, prevenção, redução de agravos, cuidados, manutenção de direitos dessa pessoa idosa. Mas a nossa impressão, né, que eu tenho, é que ainda há uma necessidade premente de treinamento desses profissionais da saúde e de uma educação continuada na saúde para que essas pessoas estejam mais capacitadas para, por exemplo, poder identificar se um idoso tem risco de queda ou não. Sim. Se essa pessoa que está sendo atendida lá no posto de saúde, se ele está compreendendo como é que ele toma os medicamentos. Tem um olhar se essa pessoa né? idosa, exatamente, se essa pessoa idosa está escutando adequadamente, se ela está enxergando, se ela está tendo alguns períodos de confusão, se a memória tem ficado um pouco mais alterada ou não.
saber se essa pessoa tem com quem contar, quem é o suporte dessa pessoa idosa, sim, quem dá o apoio para ela, como é que é a autopercepção de saúde dessa pessoa, né? Então eu acho que assim, a gente se desenvolveu muito, sim, a gente tem já políticas, a gente tem financiamento inclusive para isso, mas eu acho que a gente ainda precisa ter um olhar muito de treinamento, de qualificação na linha de frente para o profissional da saúde. Sim, bacana. Né? Como a gente consegue ver a medicina nesse tratamento do idoso daqui 10 anos? A gente consegue mensurar isso, se vai ser mais eficiente? Porque a gente nota que a pirâmide está se invertendo. Antigamente nascia-se muitas crianças, a família era cheia de criança na casa, né? Isso. Meus pais têm vários irmãos. Aí eu só tenho uma irmã. E a gente tem 2 filhos, mas também chega, tá contado. Tem pais e tem famílias que não optam em não quero ter filho. E logo a nossa nação será a maioria de idosos. Sim. Como será daqui 10 anos, 15 anos? Como você vê o futuro da medicina? Bom, o futuro da medicina junto à pessoa idosa, eu acredito que assim, a gente está num ritmo onde a gente tem procurado, né? E acho que vocês são um exemplo disso, que logo, né, já no primeiro para o segundo ano, vocês estão sendo expostos a uma disciplina que é a saúde do idoso, né? Quer dizer, eu fui ter saúde do idoso ou atenção à pessoa idosa lá no meu 4º ano da faculdade de medicina, né? Vocês estão tendo de forma precoce essa integração que ocorre entre a parte teórica, as cadeiras básicas com a clínica, nesse novo modelo de currículo da graduação. Isso faz com que vocês tenham isso de uma forma mais precoce, né? Então a gente tem tido algumas mudanças. Agora, em relação a daqui 10, 15, 20 anos. Bom, primeiro, nós estamos em 2025. Em 2050, que está logo ali, daqui 25 anos, né, o número estimado dessa população é de sair de mais ou menos 2060, tá? É de sair dos 32 milhões de pessoas e nós que eu digo, porque provavelmente você já vai ser idoso em 2060. Sim. Eu vou ter 80 anos em 2060. 80 anos. Nós vamos fazer parte de uma população estimada em torno de 60 milhões de pessoas. Então veja que a medicina tem evoluído no sentido, por exemplo, quando se você pegar a questão lá do diabetes, hoje os fármacos, os recursos de monitorização, do controle do próprio diabetes, o controle remoto, a telemedicina, tudo isso tem facilitado para que você tenha um gerenciamento dos cuidados em saúde à pessoa idosa. Por outro lado, quando você vai lá na oncologia, na cardiologia, na neurologia, nas intervenções, né, dentro dessas áreas, a gente também tem tido uma tecnologia na área da urologia, né, com as intervenções menos invasivas, a cirurgia robótica. Sim. Então eu vislumbro, Gabriel, um futuro onde essas pessoas idosas continuarão, não só os idosos, mas nós como população em geral, a gente vai estar um pouco mais talvez protegido, ou a tecnologia vem para tentar provocar menos danos, né, fazer com que a gente talvez tenha menos limitações, mas como somos ainda um país muito desigual, me preocupa muito de que toda essa tecnologia, esse desenvolvimento, talvez ainda continue a serviço de uma parcela menor da população. Então, o grande desafio que a gente tem também é da gente tentar incorporar essas tecnologias, treinar os profissionais da saúde e fazer com que realmente a gente possa disseminar e fazer com que toda pessoa, todo brasileiro tenha o seu direito à saúde garantido, como consta na Constituição, como é direito de cada um de nós. Então acho que esse é um desafio para os cenários, para o cenário aí de 10, 15, 20 anos. É a gente tentar reduzir um pouco essa desigualdade que vive o nosso país, social e de acesso à saúde, né? Porque essa é uma realidade. Outra realidade é que, por exemplo, mulheres idosas estão muito mais vulneráveis a algumas condições de adoecimento
E geralmente são as pessoas que vão cuidar dos seus entes queridos, dos seus familiares. Então o peso para a mulher também é muito maior. Quer dizer, então a gente entender o papel da mulher idosa, entender o nosso papel como sociedade para dar suporte a essa população é extremamente importante, né? Professor, qual conselho você deixaria aí para os alunos aí que estão na dúvida? Se vai seguir ou trilhar aí, de repente, uma residência para geriatria. O que é a pessoa, assim, vai ser o divisor de águas na vida dele? Olha, Fernando, eu penso que, assim, para o aluno que está, né, lá no início da sua formação, é importante que ele esteja com a cabeça bem aberta, que ele esteja bastante receptivo e que ele aproveite cada estágio, cada etapa da formação, né? Porque às vezes a pessoa entra lá na faculdade pensando em fazer pediatria. É que na verdade, talvez lá no 6º ano, ele vai querer ser geriatra, por exemplo, né? Então a gente precisa, acho que os alunos como vocês precisam estar muito abertos, aproveitar o máximo possível de cada área, né? E talvez deixar lá para quando vocês chegarem lá no internato, 5º, próximo 6º ano, aí vocês já vão começar a vislumbrar, né, algumas questões. Participar de ligas acadêmicas, né? Sugiro isso fortemente. Isso é uma coisa bastante importante que pode ser talvez um disparador para que você realmente possa compreender melhor como é que é aquela especialidade, se aquilo vai te motivar ou não para seguir como carreira futura, né? E mesmo para aqueles, viu, Fernando, que são formados, muitas vezes dos colegas que começaram a fazer uma determinada área e que migraram para outra área, né? Então eu acho que é esse dinamismo que a vida nos convida cotidianamente a gente se renovar, a gente fazer novas escolhas, eu acho que isso é muito bonito, né? Mas a minha dica nesse momento é aproveitem cada estágio, se dediquem, né? Porque a formação médica, neste momento, ela é muito importante para vocês e não é o momento de pensar em especialidade nesse momento, não. O legal da medicina é que ela sempre vai agregando conhecimento, né? Por mais que o médico, às vezes, ele vai numa fase de transição de especialidade, ele não vai deixar uma coisa e começar do zero uma outra, por exemplo, né? Não, tudo vai ser acumulativo, né? O conhecimento acumulativo, né? Acho que isso vai fazer Eu acho que nós temos que nos permitir aprender. Eu acho que é bem real isso, porque a gente não pode criar um tabu antes de participar daquilo. Participe, veja, às vezes aquilo vai ser a atividade da sua vida. Perfeito. Então em diversas matérias, né, eu falei, meu Deus, sério isso? E eu participei daquele conteúdo e eu adorei. Então não seja ansioso, aproveite o momento. A gente tem que curtir não ficar preso no futuro, viva o presente, né? Perfeito. E eu venho aqui agradecer, professor, pela sua participação, sua ilustre participação. Sou muito grato, de verdade. Eu acho que não faria sentido outra pessoa no começo. Você nos inspira muito. A gente é muito grato pelos ensinamentos, de um olhar diferente da medicina, não aquele olhar teórico, engessado, isso é isso. Não, você tem um lado muito humano. A gente é muito grato. E é isso. Eu agradeço suas palavras. Obrigado. Fico emocionado e honrado por estar aqui com vocês no dia de hoje, tá bom? Vida longa ao programa, hein? Obrigado, professor. É isso. Lembrar que nós somos os idosos de amanhã. Então, envelhecer bem, envelhecer com saúde. É isso aí. Fiquei um pouco emocionado aqui, mas já passou. Muito bom. Eu também, professor, gostaria de agradecer. Eu percebo assim que cada professor, né, às vezes com nós, colegas que a gente vai fazendo amizades na sala, assim, cada um vem, soma, a gente agrega alguma coisa, aprende uma coisa nova, e com o professor não é diferente. E eu vejo assim, cada professor ele tem um ponto que ele te traz, assim, que ele te mostra uma dificuldade do aluno. Uhum. E o professor Luiz, assim, ele é uma pessoa que eu percebo nele, assim, a gente tá em aula, ele, assim, parece que tá no olho dele. Você vai ser um bom médico. É isso que ele quer isso do aluno. Ele não tá ali, ele tá preocupado, a teoria, sempre muito, muito técnico, mas no fundo ele tá, sabe, muito preocupado, né, se todo mundo tá aprendendo. E eu acho isso, assim, incrível, porque a gente, né, principalmente nós que já estamos aqui numa segunda graduação,
a gente consegue, assim, ver isso com muito mais clareza. Quando a gente é mais novo, a gente não tem tanto essa sensibilidade. Quando alguém chega e te dá um conselho. Eu acho que isso acaba... às vezes a gente não tem essa noção quando é mais novo. Mas passa um tempo da vida, né? Daí quando a gente começa a cruzar com pessoas maravilhosas, que nem o senhor que está ali, está apoiando e sempre pronto a tudo, disposição. Quando a gente encampa um projeto desse, não pensa duas vezes, vamos, que dia que vai ser? Incentiva. Então, assim, para nós é uma felicidade, assim, é um marco que a gente vai, eu não tenho dúvida que eu quero contar isso para os meus netos. Olha, Fernanda, agradeço as suas palavras. Eu queria também só destacar uma coisa que eu acho que é importante, é que o verdadeiro professor, aquela pessoa que está comprometida com o ensino, com a formação, eu acho que no fundo, talvez o grande diferencial é que essa pessoa deseja que os seus alunos, aqueles que, né, porque a gente fala, né, o professor como a gente tem essa ideia de que é a pessoa que sabe mais ou que sabe tudo. Na verdade, são momentos e jornadas diferentes que nós estamos vivenciando, né? Pode ser que daqui a 10 anos vocês sejam melhores até do que eu. E eu acho que é esse que deve ser o desejo do professor em essência. É que os seus alunos sejam melhores do que você. Porque é a forma mais gratificante da gente ver que aquilo que você fez, o seu sacrifício, o seu esforço, valeu a pena. Porque você tocou na vida das pessoas para que elas se dedicassem, né? Então eu acho que isso que é muito importante. Mais um ponto é que nós todos somos muito felizes em ter, não só puxando sardinha para o seu lado, mas todo o corpo docente da faculdade, a gente está muito, muito feliz com o Helder, com a Soraya, com a Vanessa, com o senhor. Então a gente é muito grato e é um ensino muito rico. A gente é muito feliz de ter todos vocês com a gente ali fazendo parte do nosso aprendizado. E tantos outros professores aí que você não citou o nome. Tem um monte. Mas é isso. Muito obrigado e até a próxima. Até.